Ex-dirigente terrorista, presidente da Síria se reúne com Donald Trump e Damasco pode normalizar relações com a Casa Branca após mais de uma década. Estados Unidos e Irã se aproximam de acordo nuclear. Anúncio derruba preço do petróleo e presidente americano fala em evitar violência na região. Putin é ausência em reunião pelo cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. União Europeia ameaça Moscou com sanções e negociações seguem indefinidas. Você vai ver também, investimento chinês no Brasil esquenta debate sobre nova rota da seda na América Latina. Meu nome é Fabrício Naitsky e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar. A gente vai ficar de olho muito bem antenado em tudo o que aconteceu ao redor do mundo na última semana e o que vai ser destaque no mundo na próxima semana. A gente começa essa edição falando de Estados Unidos e Oriente Médio. Foram 4 dias de viagem repletos de anúncios, reuniões e polêmicas. Donald Trump visitou 3 países no Oriente Médio nesta semana e conseguiu concluir acordos comerciais e militares, além de reposicionar os Estados Unidos na região e tentar afastar a ideia de um governo isolacionista. Vamos conferir então o que foi destaque nessa visita de Trump? Nosso telão mostra aqui os principais pontos, os principais momentos dessa viagem do presidente americano. A gente começa falando sobre o acordo com a Arábia Saudita. Aqui o principal destaque é a cooperação militar, com a venda de 142 bilhões de dólares em armamentos para os sauditas. Além disso, o governo de Riad também prometeu investir mais de 600 bi nos Estados Unidos, incluindo em centros de dados para inteligência artificial. Nosso segundo ponto, os acordos com os Emirados Árabes Unidos. Aqui os americanos venderam mais de 1 bilhão em armamentos e anunciaram uma parceria para a construção de um complexo em Abu Dhabi para desenvolvimento de inteligência artificial com uma capacidade de 5 gigawatts de potência, o suficiente para abastecer uma cidade de grande porte como São Paulo, por exemplo. Presidente da Síria, o encontro com o presidente da Síria, Donald Trump, também anunciou o fim das sanções americanas contra o país depois de conversas com o príncipe saudita Mohammed bin Salman e também o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O republicano se encontrou com o líder Ahmed al-Sharaa, ex-dirigente de organizações terroristas lá na Síria, e falou em normalizar relações com o país. Isso aqui foi completamente inesperado. Agora, a venda de aviões da Boeing. A Casa Branca intermediou a venda de jatos para a Qatar Airways e também a Etihad Airways. No caso da Qatar, o acordo foi o maior da história da Boeing, com 96 bilhões de dólares na negociação. As ações da empresa subiram bastante em um momento muito importante para tentar salvar a reputação da fabricante em meio à disputa com o Airbus. Mas ainda falando de avião, tem um outro ponto, a do avião presidencial, o Air Force One. Trump defendeu a ideia de aceitar um avião de luxo da família real do Qatar para substituir temporariamente o icônico Air Force One, que já tem quase 40 anos de operação. A oposição no Congresso em Washington diz que a medida é inconstitucional e o caso levanta questionamentos sobre os negócios da família Trump com países estrangeiros. Esse avião, inclusive, já foi para a exposição lá em Palm Beach, perto da casa de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. E também a quase viagem à Turquia. Por que quase? Trump quase foi para lá negociar o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mas já que Vladimir Putin não foi, deu o cano em Volodymyr Zelensky, o americano também decidiu não ir. As negociações acabaram não avançando tanto assim e essa história vai levar mais um tempo para ter uma definição. A gente vai falar sobre todos esses aspectos, todos esses pontos da viagem do presidente norte-americano lá para o Oriente Médio e isso tudo com a ajuda do professor de Relações Internacionais e especialista em Islã político, Danilo Porfírio de Castro. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Eu que agradeço e vamos conversar. Vamos conversar, temos bastante coisa a conversar. A gente estava falando da questão do encontro de Donald Trump com Ahmed al-Sharaa, novo presidente interino da Síria, desde dezembro, quando o Bashar al-Assad acabou caindo por lá. Foi completamente inesperado, né? A gente estava conversando nos bastidores, nem eu nem você estávamos imaginando uma coisa dessa. Foi algo surpreendente, não é, Fabrício? Porque nós temos que lembrar que em 2017,
nós vimos um Trump dizendo que o Estado Islâmico do Iraque, do Levante, tinha sido derrotado, movimento que unia duas forças, o Estado Islâmico do Iraque e um movimento chamado Al-Nusra, especificamente sírio, no qual Al-Sharaa, já teve tantos nomes, né? Sim. Tantos nomes, mas Al-Sharaa fazia parte. E agora vemos o quê? Essa liderança que outrora era a arqui-inimiga do projeto norte-americano se aproximando, mas dentro de estratégias muito específicas, onde nós temos aqui a ação turca, a ação saudita, contra um inimigo comum, que é a potência regional em enfraquecimento, o Irã. Agora, isso tudo, professor, tramado, esse acordo fim das sanções, inclusive, com a ajuda muito importante do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Sim. Relações que os Estados Unidos estão se reposicionando ali. Eu lembro que em 2022 o Biden foi lá para a Arábia Saudita e a visita foi uma coisa assim, não foi a mais cordial, né? O Biden falou que dizia ter admitido que o príncipe saudita era um pária pela morte do Jamal Khashoggi, aquele jornalista. Não foi a mais cordial das visitas. E agora uma postura bem diferente e relações bem diferentes ali na região, né? Eu volto a insistir que o Trump está, Fabrício, restabelecendo um projeto que ele começou a implementar em 2017, que foi, de alguma maneira, preterido no governo Biden, tanto que a Arábia Saudita, ela vai o quê? Ela vai se aproximar no governo Biden da Rússia e da China, e agora nós estamos vendo o quê? Esse processo de restauração de um projeto trumpiano, onde nós vamos ver o restauro daquilo que nós chamamos de pacto abraâmico, a restauração daquele alinhamento dos países sunitas da Península Arábica, uma aproximação e protagonismo com a Turquia. Lembremos que essa situação que você levantou do Biden gerou também tensionamentos entre Turquia e Arábia Saudita, a morte do jornalista, agora uma recomposição, e nós temos que lembrar, né, que também, paralelamente a isso, uma missão do governo sírio, de Al-Sharaa, visitou Israel. Sim. No sentido de estabelecer políticas de não agressão entre os dois países. Volto a insistir, o foco é apequenar o Irã. A gente já vai chegar no ponto do Irã, porque você falou da questão dos acordos de Abraão, essa relação com Israel. O Trump quer convencer a Arábia Saudita a entrar nos acordos de Abraão, normalizar as relações com Israel. Mas aí parece que a amizade tem limite, né, entre Bin Salman e Trump, porque Bin Salman deixou claro que isso só vai acontecer depois que houver um Estado palestino, fim da guerra na faixa de Gaza. Realmente essa amizade tem um limite entre eles? Na verdade, não é o momento ainda da Arábia Saudita, Fabrício, adentrar ao Pacto Abraâmico. Nós sabemos que desde o início o processo tem como fim a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. Mas no meio do caminho nós tivemos o conflito entre Hamas e Israel. E isso gera vamos dizer, uma sensibilização por parte da comunidade islâmica e árabe da península. E logo o que acontece? Até não resolvermos esse problema com a situação palestina, necessariamente não um Estado, mas um respeito de autonomia, né, do povo palestino sobre aquela região, a Arábia Saudita não tem condições de restabelecer diálogo e aproximação com Israel. E falando agora do caso da Síria, essas sanções que existiam contra a Síria, elas não são novas, elas já estavam ali há bastante tempo para pressionar o governo de Bashar al-Assad na ocasião, principalmente desde o início da Guerra Civil, ali por 2011, comecinho da década passada, né? Os Estados Unidos colocava a Síria naquele grupo de estados patrocinadores do terrorismo, uma série de restrições para obter financiamento internacional, para conseguir acordos para comprar armamentos, todos os tipos de restrições contra a Síria. E agora essas sanções desaparecem, evaporam do dia para a noite um pedido de Al-Sharaa, desde que ele entra lá no poder em dezembro, para reconstruir a Síria que está absolutamente quebrada. Isso pode, de fato, mudar o futuro do país? Na verdade, isso pode fomentar
um crescimento, um desenvolvimento da Síria, coisa que há muito tempo a Síria não sentia, não é? O governo de Bashar al-Assad, principalmente nos últimos anos, era um governo entregue à crise de guerra e à recessão. Perfeito. Nós temos também que entender que é um voto de confiança do Trump e uma necessidade de realinhamento, ainda mais que al-Sharaa está alinhado ao pensamento wahhabita, próximo do pensamento saudita, o wahhabismo, o movimento islâmico sunita wahhabita, propriamente árabe saudita. E isso, volto a insistir, se volta na quebra daquele longo processo de criação daquilo que nós chamávamos de arco xiita, que era uma ameaça aos interesses sauditas e também aos interesses turcos. Bom, professor, nesse mapa aqui do Oriente Médio, a gente já passou por Arábia Saudita, Israel, Síria, agora a gente chega no Irã. Esse nosso avião pousa lá em Teherã. Toda essa movimentação, como você falou, tem como pano de fundo apequenar o Irã, e isso tudo em meio ao que o Donald Trump admitiu ser um caminho próximo para o acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Colocou o país ali numa sinuca de bico, né? O Irã está numa encruzilhada. Vemos o quê? Que os seus principais aliados entraram em colapso. O Hezbollah, não temos previsão, Fabrício, de uma recuperação contingencial do Hezbollah. O Hezbollah hoje está muito mais preocupado com a sua sobrevivência dentro da política libanesa. A Síria deixa de ser a grande parceira iraniana. E o Iraque, de alguma maneira, sempre sofreu uma forte influência americana. E temos também a situação dos Houthis no Iêmen, que também foram, de alguma maneira, enfraquecidos pelas ações israelense e norte-americana. O que acontece? O Irã está também preocupado com a sobrevivência do regime. Sim. Então, esse é o primeiro grande ponto de se realmente estabelecer um diálogo de acordo, sobre o acordo em relação ao programa nuclear. Mas tem mais um detalhe. O grande parceiro mediador nesse processo é uma peça-chave dentro do projeto global de Trump, que é a Rússia. Rússia, que é a grande aliada do Irã, e Trump quer ter a Rússia próximo dos Estados Unidos, voltando-se para o equilíbrio de poder dentro do palco global com a China. Perfeito. E várias pecinhas nesse tabuleiro. Então, primeiro o Hamas, tem os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, agora esse acordo com a Síria, a Rússia que está preocupada com outras coisas, a China que não está muito preocupada com isso tudo, facilita essa questão do Irã. Professor Danilo Porfírio, muito obrigado pela sua participação, sempre muito enriquecedora aqui no nosso JP Internacional. Nós agradecemos. Muito obrigado. A gente volta a se falar muito em breve, com certeza. Sem dúvida. Até a próxima. Olha, um dos assuntos da semana foi a visita do presidente Lula à China. A viagem contou com o anúncio do investimento de mais de 27 bilhões de reais de empresas do país asiático aqui no território nacional. O dinheiro deve ser utilizado principalmente para o setor de automóveis, com a expansão da GAC, o setor energético, com a construção de um hub de energia renovável no Piauí e a chegada de uma plataforma de delivery e uma rede de lanchonetes aqui no território nacional. E uma das frases que mais chamou a atenção foi da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que afirmou que a China pretende rasgar o Brasil com ferrovias. Essa declaração fez aquecer o debate sobre a entrada do Brasil na chamada Nova Rota da Seda, que é um programa de investimento chinês ao redor do mundo. Mas como que isso funciona e qual que é o papel do Brasil nisso tudo? Belt and Road Initiative. Na tradução em português, Iniciativa Cinturão e Rota. Na linguagem popular, Nova Rota da Seda. É assim que é chamado um dos projetos mais ambiciosos de desenvolvimento de infraestrutura global da história, conduzido pelo governo da China. O nome é uma referência à antiga Rota da Seda, uma rede de cidades de mais de 6.000 quilômetros que durou mais de 10 séculos. O caminho ligava o leste da China até o sul da Europa e era responsável pelo transporte de diversos produtos, incluindo a seda, um dos pilares da economia chinesa há mais de 1000 anos. Mas vamos pular para 2013. Esse foi o ano em que a nova estratégia foi lançada oficialmente no governo de Xi Jinping
e se tornou peça central do tabuleiro geopolítico chinês. Mas essa aventura custou caro. De lá para cá, a estimativa é de que os gastos em Pequim já tenham ultrapassado a marca de US$1 trilhão. O dinheiro foi distribuído por cerca de 150 países e utilizado principalmente em obras relacionadas aos setores de transporte e energia. E qual o objetivo da China com isso tudo? Em primeiro lugar, criar uma rota comercial segura, que facilite o escoamento das exportações chinesas para o mundo por ar, por mar e também por terra. Em segundo, a proposta coloca a China como líder global. Os acordos aumentam a influência política e econômica de Pequim ao redor do planeta, seja pela presença de tecnologia em países estrangeiros, seja pela criação de dívidas. Na maior parte dos casos, os projetos da nova Rota da Seda são financiados por bancos chineses e executados por empresas chinesas. Com isso, os equipamentos Made in China são instalados em portos, aeroportos, ferrovias, estradas e usinas mundo afora. Vamos explorar um pouquinho mais esse assunto da nova Rota da Seda. O que é esse projeto global de investimento? São quase 150 países que integram esse projeto chinês. Aqui o nosso mapa mostra todos eles. Todos que têm um pontinho pintado aqui tem a nova Rota da Seda. A África praticamente inteira, boa parte da Europa e Ásia Central, África Subsaariana, também aqui a região do Pacífico. Se a gente for para a América do Sul, quase todos os territórios sul-americanos ocupados pela Rota da Seda. Algumas exceções: Paraguai, que tem uma aliança com Taiwan, o Brasil, claro, e a Guiana Francesa, que é um território que pertence à França. E tem alguns países, como o caso da Itália e também do Panamá, que deixaram o projeto recentemente. Nessa semana foi a vez da Colômbia confirmar a entrada na iniciativa. E os Estados Unidos, que não gostaram nada disso, prometeram que não vão deixar barato. Washington diz que a presença chinesa coloca em perigo a segurança da América Latina e que vai votar contra o uso de dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento para empresas controladas por Pequim. Como é que isso funciona? O poder de voto no BID é proporcional ao tanto de dinheiro que um país coloca no banco. E os Estados Unidos são justamente o principal contribuinte. Agora, um dos países que não integram oficialmente a Rota da Seda é justamente o Brasil, como a gente falou. Segundo diplomatas, isso tem uma explicação: a política do Itamaraty de evitar um alinhamento automático com alguma superpotência em detrimento de outra. Ou seja, sai a aliança com os Estados Unidos e entra a aliança com a China, ou o contrário, ainda mais em meio a uma guerra comercial. E nesse caso, evitar também sinais de uma grande parceria política justamente com a China. Mas com esses investimentos que foram anunciados nessa semana, onde é que a gente entra nessa história? Foi isso que a gente perguntou para a mestre em Economia Política Internacional e especialista no think tank Observa China, Marina Moreno de Farias. A China com certeza está fazendo esse processo que tem feito e que sempre fez, na verdade, que é jogar um pouco mais distante e ir acontecendo e não jogar de maneira direta, né? Não dar um checkmate no xadrez. Eles têm outros jogos, eles têm outras maneiras de pensar o mundo e vai devagarzinho para ir conquistando. Mas o Brasil também está colhendo nessa relação. Eu acho que, em relação à Belt and Road Initiative, como você mesmo pontuou, tem sim esse medo de se alinhar totalmente à política externa chinesa, até pela nossa relação muito próxima com os Estados Unidos, mas eu acredito que, de qualquer forma, estamos fazendo parte, de certa maneira, da Rota da Seda, né? Tanto porque a Rota da Seda não tem somente a sua rota infraestrutural, né? Que é a rota física, mas tem a nova Rota da Seda digital, tem a nova Rota da Seda financeira. Então o Brasil entra aí nesses campos fazendo parte dos projetos de expansão da China e fazendo parte com uma amizade muito forte. O Lula mesmo falou que a amizade brasileira e chinesa era indestrutível. Então eu acho que é uma tentativa diplomática brasileira não fazer parte da nova Rota da Seda de maneira oficial para tentar conter certas ambições para que não seja mal lido por outros países, principalmente os Estados Unidos, mas ainda assim garantir o seu pedacinho a partir do momento em que a China tem interesse estratégico no Brasil. E assim, a China tem interesse estratégico não só no Brasil, mas na América Latina e no Caribe como um todo, na África também.
Bom, a gente também buscou entender se essa aproximação entre Brasil e China pode representar um alinhamento político ou se é mais uma questão de oportunidade de negócios. Quem respondeu isso pra gente foi o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Quando você é brasileiro e quando você está olhando o mundo a partir do Brasil, você olha para a seguinte situação. Com a Europa, a situação econômica europeia é complexa e o Brasil negocia há quase 3 décadas, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, um acordo que a impressão que eu tenho não vai a lugar algum, apesar de já ter sido batizado, crismado, mas nunca foi efetivamente tornado uma realidade, porque existe oposição dentro da própria União Europeia. E a nossa relação com os Estados Unidos também não é no sentido de que vai aumentar aí nós teremos um incremento substancial de investimentos norte-americanos, até porque os norte-americanos são concorrentes do Brasil na sua relação com a China, naquilo que o Brasil produz e que os Estados Unidos produzem, e eles entendem que o Brasil pode, em razão até das suas necessidades, fazer aí uma mudança de pêndulo de tempos em tempos, e aí existe, claro, em razão da situação atual global, uma mudança pendular do Brasil no sentido de favorecer um pouco mais a China. Mas, é como o Lula reafirmou, e eu sempre tenho dito isso, o Brasil também precisa entender que a China não é cliente, mas é uma parceira importante, porque nessa reconfiguração global, o que nós temos é que o Brasil assume uma proeminência e uma preeminência que não teria dentro do G7 ou mesmo do G20. Hora da gente conferir o que foi destaque, o que foi notícia nessa semana no Radar Internacional. Se é notícia, se é manchete ao redor do mundo, o Radar Internacional está sempre ligado para trazer tudo, captar tudo e trazer aqui para a gente no JP Inter. Vamos dar uma olhada então o que rolou em mais uma semana muito agitada ao redor do planeta, começando com Estados Unidos e China, que chegaram a um acordo para suspender parte das tarifas recíprocas por 90 dias. O anúncio fez as tarifas americanas contra a China voltarem de 145% para 30%. E no sentido contrário, de 125% para 10%. O grupo terrorista Hamas libertou o soldado Edan Alexander, o último refém norte-americano vivo na faixa de Gaza. As negociações foram feitas diretamente com a Casa Branca, que diz estar em busca de um cessar-fogo na região. É uma movimentação muito importante essa de Washington. Depois de 40 anos, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão anunciou o fim das atividades. O conflito com o Estado da Turquia pela criação de um Estado curdo começou em 1984 e deixou mais de 40 mil mortos. Agora, essa medida, com o fim do PKK, pode acabar aproximando a Turquia da OTAN, que é uma das ambições de Recep Tayyip Erdogan. Vamos virar a nossa página aqui, tem mais notícia pra gente trazer. O ator francês Gérard Depardieu foi condenado por agressão sexual contra 2 mulheres em um set de filmagem em 2021 e recebeu uma pena suspensa de 18 meses, ou seja, sem ir pra cadeia. Aí fica fácil, né? Mesmo assim, a defesa afirmou que vai recorrer da sentença. Essa condenação veio no mesmo dia da abertura do Festival de Cinema de Cannes, no sul da França, um dos mais importantes e renomados de todo o mundo. O TikTok pode ser condenado a pagar uma multa de 6% dos seus lucros mundiais pela União Europeia. O Bloco Continental acusou o aplicativo chinês de violar as regras de conteúdo online pela transparência sobre o pagamento de propagandas na plataforma. Mais um baque grande para o chinês TikTok. E aqui na América do Sul, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, morreu aos 89 anos de idade por complicações de um câncer no esôfago. Diversos líderes estrangeiros publicaram mensagens em homenagem a Mujica e o velório em Montevidéu teve a presença do presidente Lula. Goste ou não das políticas de Mujica, sem sombra de dúvidas, um dos políticos que marcou o século XXI. E o que vai ser por notícia na semana que vem? Vamos começar já pelo domingo. Milhões de portugueses vão às urnas para a terceira eleição legislativa no país em 3 anos. As pesquisas indicam nova vitória da centro-direita, representada pelo atual primeiro-ministro Luiz Montenegro, que causou essa última confusão toda, mas sem a maioria dos assentos. E aí, possivelmente, mais problemas para o futuro de Portugal.
O novo Papa Leão XIV vai realizar a missa inaugural do pontificado também neste domingo lá no Vaticano. O novo líder da Igreja Católica deve receber mais de 200 líderes políticos, incluindo o vice-presidente americano J.D. Vance, o último chefe de Estado estrangeiro, chefe de Estado não, mas líder político estrangeiro a ver o Papa Francisco, e também o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin. E aqui também na América do Sul, no Equador, o presidente eleito Daniel Noboa toma posse na próxima sexta-feira. Depois do mandato tampão, o direntista assume o cargo por mais 4 anos com uma série de desafios, principalmente no combate ao narcotráfico e na questão da segurança. Esse foi o Radar Internacional dessa semana. Milhares de pessoas se manifestaram em mais de 60 cidades da Alemanha para exigir a proibição do partido Alternativa para a Alemanha, a AfD, após o serviço de inteligência local classificá-lo como um grupo extremista de direita. Grieco Holtz. Em Berlim, a manifestação ocorreu no portão de Brandemburgo, reunindo mais de 7.000 pessoas, segundo os organizadores, e 3.000 segundo a polícia. Com bandeiras de arco-íris e cartazes, a multidão entoava, todos juntos contra o fascismo. As manifestações foram convocadas pelo coletivo Juntos contra a Direita, que afirmou em comunicado: a AfD não é um partido normal e não deve ser tratada como tal. Agora é hora de considerar seriamente sua proibição. A crescente pressão social ocorre no momento de transição política no país. Poucos dias antes da posse do novo chefe de governo, Friedrich Merz, líder de uma coalizão entre conservadores e social-democratas, o Serviço de Inteligência Interna, BFV, classificou a AfD como uma ameaça à ordem democrática. A classificação foi suspensa temporariamente enquanto a Justiça avalia um recurso do partido. A AfD obteve 20% dos votos nas últimas eleições legislativas e se tornou a principal força de oposição no parlamento. Em paralelo às manifestações, as autoridades alemãs anunciaram a dissolução do grupo extremista Reino da Alemanha, acusado de minar a ordem democrática. A operação conduzida pelo Ministério do Interior aconteceu em 7 regiões do país e levou à detenção de 4 pessoas, incluindo 3 fundadores da organização. Segundo o governo, o grupo de quase 6.000 integrantes criou estruturas paralelas ao Estado, incluindo moeda própria, sistema bancário e emissão de documentos fictícios. O ministro do Interior afirmou que o grupo nega a existência da República Federal da Alemanha, adere a teorias da conspiração, inclusive antissemitas, e construiu uma rede econômica criminosa, sob vigilância há anos. A associação é parte do movimento conspiracionista conhecido como Cidadãos do Reich, cujos membros, estimados em 23.000, rejeitam a legitimidade da Alemanha moderna e defendem o retorno à monarquia pré-Primeira Guerra Mundial. O novo governo alemão, sob liderança de Friedrich Merz, enfrenta o desafio de conter o avanço da extrema-direita e reafirmar os valores democráticos em um cenário político cada vez mais polarizado. E o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas calma, a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia, a gente se vê no sábado que vem. Até a próxima! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.